Vamos começar então com, principalmente, o melhor horário para investir. Olha só, veja que o mercado de ações está aberto das 9h30 às 16 horas, horário de Nova York. E aqui, claro, vale mencionar que os day traders, que trabalham com a volatilidade para capitalizar justamente nas oscilações de preços, em geral eles se dedicam bastante a estabelecer as suas posições já no chamado pré-market. E só para você entender, alguns mercados financeiros, como os de câmbio e criptomoedas mesmo, nunca param de negociar. Mas os mercados de ações individuais têm horários de negociações muito bem definidos, como eu te falei. Olha só, a negociação antes, que é o chamado pré-market, e, claro, após o expediente, era reservada, claro, a grandes investidores institucionais e famílias ricas que se sentiam confortáveis com o uso de métodos de negociação não muito convencionais. Mas o volume de negócios era também relativamente baixo, eu diria, comparado aos dias de hoje. Mas grandes investidores dominaram o mercado após o expediente justamente até a década de 90, quando as redes de comunicações foram introduzidas por meio da internet descentralizada e acessada por todos de qualquer lugar do mundo. Então isso mudou o jogo, eu diria. Olha só, essas redes de comunicação, elas abriram justamente a possibilidade das corretoras oferecerem então aos investidores individuais negociarem fora do horário normal. E o volume de negociação começou a aumentar à média que mais investidores, claro, de varejo se familiarizaram com os usos de negociações em horários variados. Atualmente, os investidores podem participar de negociações fora do horário de pico por meio de corretoras como Fidelity, Vanguard, TD Ameritrade, Webull e, olha, tantas outras. Só como exemplo, existem corretoras que oferecem horários bem diferenciados para negociação, como no caso, por exemplo, da Webull, que tem horário de negociação das 4 da manhã até as 8 da noite. Mas, olha, não é uma regra e é preciso verificar junto à sua corretora quais são os horários que ela permite em termos de negociações. Claro que negociar no pré-market e no aftermarket tem vantagens e tem riscos associados. E dentre as vantagens, de repente você pode considerar conveniência, já que a negociação acontece fora do pregão do dia e levando em conta que podem haver notícias significativas, como divulgações de lucros da empresa, que são relatados fora do horário normal de negociação, e nesse caso o investidor então usa essas informações para negociar imediatamente, em vez de esperar até o dia seguinte para tomar uma decisão de compra então ou venda dessa empresa. Outro ponto é oportunidades de preços. Olha, podem surgir preços de ações atraentes fora do horário de pico. A exemplo, temos que quando uma ação é afetada por um evento de notícias, sendo uma grande vantagem se o preço de uma ação apenas mover temporariamente para um nível vantajoso durante a sessão após o expediente. Mas deixa eu te falar também dos riscos agora, que você deve considerar em negociar nesses horários alternativos, tá? Primeiro deles seria falta de liquidez. Isso mesmo, a maioria das negociações é conduzida durante o horário padrão de negociação, o que significa que há maior demanda e oferta de ações que os investidores desejam negociar. A negociação fora do horário de pico costuma ser caracterizada por baixa liquidez, o que pode ser um problema complicado de se contornar dependendo da tua necessidade imediata de capitalização. Outro ponto é a alta competição. Olha só, os investidores individuais podem ficar em desvantagem após o expediente. Isso porque competem com grandes investidores institucionais com grandes quantidades de capital para investir em ações, além de que os investidores institucionais têm um exército de profissionais que são mais habilidosos na execução das negociações do que a maioria dos investidores individuais. Então, se alguém vai sair com prejuízo em uma negociação nesse horário, eu te garanto que não vão ser eles. Claro, o outro ponto é a alta volatilidade também. Podem haver maiores flutuações de preços em comparação com sessões de negociações de bolsas normais, uma vez que o volume de negociação fora do pico geralmente é baixo. Olha só, em resumo, quando o tema é hora do dia, as pesquisas mostram que o mercado de ações sobe com mais frequência do que cai durante as primeiras horas do dia de negociação. Historicamente, simplesmente comprar ações todos os dias antes do fechamento e vender no dia seguinte antes das 10 horas pode ser bastante lucrativo. Isso ocorre porque os investidores institucionais colocam dinheiro no mercado no início do dia ou devido à demanda reprimida por causa dos lucros e outros anúncios frequentemente divulgados após esse horário de negociação.
Bom, uma coisa muito importante eu preciso falar para você agora. Se você está gostando desse conteúdo, já dá um like no vídeo e aproveita e manda para mais uma pessoa. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e, claro, não te custa nada. Agora eu quero te falar então do melhor dia para investir. Os investidores às vezes apontam para um efeito chamado segunda-feira, que traz as ações mais baixas naquele dia de repente. Na verdade, a razão pela qual isso acontece, ela é incerta, essa é a real da história. Às vezes as empresas divulgam propositalmente más notícias na sexta-feira ou no final de semana, na esperança de dar ao mercado tempo justamente para absorver essas informações, essas notícias, antes que as negociações sejam retomadas. E esperando por um pouco menos de cobertura de repente da mídia e atenção dos investidores enquanto as pessoas tiram o final de semana de folga, claro, né? Então veja só, qualquer notícia ruim ainda pode fazer com que os investidores vendam quando os mercados retomarem as negociações na manhã de segunda-feira. Por isso que algumas pessoas também atribuem as quedas nos preços das ações na segunda-feira, claro, a insatisfação geral dos investidores com a retomada da semana de trabalho. Isso mesmo, é uma questão psicológica, levando ao pessimismo geral sobre os investimentos, nesse caso, né? Mas o efeito segunda-feira, ou o efeito fim de semana, na verdade não é algo tão significativo para o mercado em geral. Ele acabou sendo visto em casos emblemáticos, o que por conta das notícias sensacionalistas trouxe um estigma a esse dia da semana. Mas olhando de forma ampla para o mercado de ações, o desempenho de ações na segunda-feira não é tão significativamente diferente do desempenho em qualquer outro dia desde 1975. Olhe quantas décadas eu estou falando. De acordo com um estudo justamente realizado pelos pesquisadores da Arizona State University. E agora vamos ver então qual o melhor mês para investir. Aqui, veja que todas as épocas do ano também são iguais no que diz respeito aos mercados de ações. Os investidores costumam apontar para a chamada alta do Papai Noel, que eleva os preços das ações entre o Natal e os primeiros dias do Ano Novo. Já janeiro, em geral, é um dos meses de melhor desempenho para o mercado de ações. Isso pode ser atribuído ao otimismo geral do feriado. A falta de más notícias sendo divulgadas durante a lenta temporada de férias e aos investidores também de varejo que colocam o bônus que eles ganham de Natal, como se fosse o 13º, justamente do mercado financeiro. Os investidores eles costumam vender algumas ações no final de ano também, como parte de um planejamento tributário. Isso mesmo, porque eles querem então travar de repente as perdas ou obter ganhos de capital quando isso fizer sentido para fins fiscais, podendo representar uma oportunidade para os investidores no final de dezembro ou então início de janeiro.